Boa tarde, meus amigos. Hoje, 21 de novembro, quinta-feira, e nós vamos falar um pouco sobre integridade, ok? Vamos abordar o tema que diz assim: integridade é fazer as coisas certas, mesmo quando não há ninguém olhando, ok? Então, vamos ver mais algumas dicas sobre integridade. A palavra divisora de águas entre o antes e o depois para os nossos filhos, viu? É a palavra integridade. Tá? Provérbios 20, verso 7 diz: o justo ainda anda na sua integridade, felizes lhes são os filhos depois dele. Tá? Integridade, líderes íntegros comportam-se de acordo com o que pregam e os valores que defendem. É bom ter essa visão. Tá? Quem não é quem? Sectarismo, indiferença, racismo ou qualquer tipo de dolo contra o outro, contra o próximo, é o mesmo que pesos e medidas distintas, ou tratar todos como suscetíveis a tudo e a todos, e até mesmo pelo insólito e circunstancial. Ou estaremos vivendo o famoso me engana que eu gosto. Ok? Então vamos lá. Provérbios 20, verso 9 e 10 diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Lembra que anteontem, eu falei sobre esse versículo? Né? Marcos 2, 27 diz assim: pesos e duas medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Dois pesos e duas medidas. Casamento é como um avião, tá? Que decola e é uma instituição que voa e que se espera, né, pousar em segurança. Mas, em caso de emergência, o que acontece? Existe uma despressurização da cabine. Sempre ouvimos aquela voz, né? Máscaras irão cair sobre suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois ajude uma criança que está ao seu lado. Olha que interessante, né? Assim deve ser no casamento. Pense em ter forças para salvar você primeiro e depois as crianças. Não tente salvar a instituição primeiro, pois tentar salvar a instituição, que é o avião, é impossível. Você vai cair. Entre você e a instituição, você é mais importante. Percebeu? Deus ama pessoas e não instituições. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, diz a palavra do Senhor em Marcos 2, 27. Em Mateus 12, 7 diz assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não teríeis condenado inocentes. Como as pessoas tropeçam nessas duas palavras, né? Não resta dúvida de quem tem berço moldado nos padrões sublimes. Com certeza, as chances de ser alguém melhor é grande. Mas o que faz mesmo o indivíduo ter odor de vida e não apenas discernir o certo do errado é quem tem berço moldado à palavra de Deus. Do contrário, é balela, com estrutura, tá? Eu entendo este mundo de duas formas. Os que são e os que não são. Eu já venho falando disso há muito tempo aqui, né? Nos filhos da serpente e os filhos da mulher, Gênesis 3,15, e está lá em João 8,40.
Os filhos da serpente, João 8,40, o próprio Jesus fala, né? Vocês são descendentes de Abraão, sim, mas o pai de vocês é o diabo, né? Então, em Eclesiastes 1,15 diz assim: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. É simples assim. Agora, olha que interessante. Provérbios 20, verso 11 diz assim: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Ainda bem que o mundo dá muitas voltas, tá? E ainda que repitamos as mesmas bobagens, né, do passado, a cada manhã o inevitável acontece. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso é uma bênção. E o mal do passado se contorce para contextualizar-se. Ele sabe que no outro dia as misericórdias vão se renovar. Tem muita onda para surfar ainda. Eclesiastes 1,11 diz: já não há lembrança das coisas que se precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. 2 pesos e 2 balanças ou 2 medidas é o suficiente para revelar o engodo, ou seja, o engano. Por que discutir o óbvio? Já está evidente que o outro está propenso ao mal. Só a graça pode auxiliar. E isso vale para todos. Vale para todos os empreendimentos humanos. Ok? Provérbios 20, verso 10 diz assim: pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. E a gente faz isso no dia a dia sem perceber, tá? Eu vou deixar por escrito lá na lista ali do YouTube os 5 pontos do calvinismo em cima de um versículo só, tá? Aí você vai ver o versículo João, o capítulo João de João 6,44. Aí você vai ver assim, ó, quer ver, ó, vai ter escrito assim. Isso aqui é para você ficar com ele guardadinho e não esquecer essa sequência, tá bom? Diz bem assim, ó. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim, ele fala. Isso é o quê? Inabilidade total. O homem não tem habilidade. Ele é inábil, tá? Se o Pai que me enviou, né? Quer dizer, uma eleição incondicional. É o Pai que enviou, entendeu? Não o trouxer. Ou seja, é uma graça irresistível, entendeu? É Ele quem traz. E eu ressuscitarei. Ou seja, é uma expiação limitada daqueles que o Pai enviou no último dia. Entendeu? Então, agora por último, né, você vai ver a perseverança dos santos. Entendeu? Quando ele diz aqui, ó, no último dia, ou seja, não vai ter problema algum. Os santos vão perseverar no último dia. Nenhum vai se perder. Aí eu vou deixar isso gravado ali, aí você pode ir lá copiar depois, ok? Eu quero que você tenha uma bela tarde, está um calor incrível aqui em Vitória, e que Jesus ilumine e esquadrinhe sempre o seu coração, ok? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. E lembre, integridade é fazer as coisas certas, mesmo quando não há ninguém olhando. Fique na paz. Amém.